Bem, Boa tarde, Tayana. Tudo bem? E você? tudo ótimo, deputada. Vamos à sua fala? Vamos sim, muito obrigada. Olá a todas e todos aqueles que me acompanham aqui pela TV Alesp, todos aqueles que me acompanham ao vivo pela internet. Vivemos aí um momento muito difícil, um momento em que nos provoca muita angústia, muito medo. O ser humano é um ser intrinsecamente social, né? A gente é um ser que a nossa psicologia, o nosso ser, a nossa identidade, os nossos valores, eles são construídos em sociedade. Então, esse momento de isolamento social é um momento muito difícil. Eu quero me solidarizar com os pais e com as mães que estão dentro de casa, que estão tendo que manter seus filhos dentro de casa, gente. Isso é uma tarefa hercúlea nesse momento. Então, é um beijo para vocês. Quero me solidarizar com cada um, cada uma que está sofrendo de ansiedade, de angústia. Saiba que você não está sozinho, saiba que isso é um sentimento comum a todos nós e que é preciso que a gente esteja cada vez mais conectados, já que é isso que nos resta nesse momento, para a gente conseguir passar por esse momento. Esse momento ele vai passar, só que a gente precisa passar enfrentando as questões que esse momento nos coloca. Então, eu queria aproveitar essa janela aqui para comunicar, de comunicação com o povo, para contar um pouco para vocês o que a nossa mandata vem fazendo e, mais do que isso, para me posicionar um pouco sobre esse conflito que a gente vem assistindo, um conflito irresponsável, um conflito que não é razoável entre o presidente da República, que, na minha opinião, já cometeu uma lista grande de crimes de responsabilidade, e, portanto, é preciso que o Congresso Nacional enfrente a pauta e o povo, de uma forma geral, enfrente o fato de que é preciso tirar o Bolsonaro da presidência da República. Isso é uma questão de vida ou morte para diversos trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo e que estão ficando confusos com os pronunciamentos, porque de um lado a gente tem um presidente que fala que bom, ele já passou da fase que falou que era uma gripezinha, mas agora ele está falando que está colocando em contradição, né? Está querendo estimular uma polêmica que não existe, que é a polêmica entre a economia e a polêmica entre economia e aqueles que estão preocupados com a vida. Gente, o que é a economia, senão a forma que a humanidade encontrou de distribuir e fazer a reprodução da nossa vida em sociedade? Né? Fazer a produção dos bens de consumo, fazer a produção da circulação das riquezas que os trabalhadores produzem. Isso é economia, de uma forma muito simplificada, obviamente. Mas essa economia, ela está a serviço de quê? Hoje, no sistema que nós vivemos, essa economia está a serviço dos grandes empresários, né? E a gente fala empresário, tem gente que confunde, tem gente que acha que aquela pessoa que tem uma empresa ali com até 20, 25 funcionários, que é para essa pessoa que a gente está se dirigindo quando a gente fala grandes empresários, e não. A gente está falando de um país que tem 200 bilionários, que tem algumas centenas de milionários. A gente está falando de um país em que, se você somar o dinheiro que tem, 50% da população mais pobre é igual a 6 pessoas no Brasil. É desse país que a gente está falando, desse nível de desigualdade. Então, provavelmente, né, a maior parte das pessoas, aliás, que vem falar comigo, mas eu sou empresário e tal, não é de você, meu querido. Você é, assim como nós, parte de uma classe que sobrevive do seu trabalho. A gente está falando daqueles que sobrevivem da exploração alheia. É a esses que a economia hoje em dia está a serviço. Dos grandes acionistas, dos grandes planos de saúde. Essa economia, a esses sujeitos que a economia está a serviço. Dos grandes especuladores, dos grandes donos das imobiliárias, das construtoras. São a esses sujeitos que Bolsonaro representa, com um discurso que quer
polarizar a preocupação com a vida com a preocupação com a economia. Muito pelo contrário. Se a preocupação hoje não é com os empregos, é com a sobrevivência e a vida digna para as pessoas. Por isso que nós do PSOL tivemos um papel determinante, com muito orgulho, na aprovação da renda mínima para todos os cidadãos. E é mínima mesmo, gente, porque a gente sabe que R$ 600 tem um valor no Nordeste e outro valor em São Paulo. Esse valor em São Paulo, ele já é miserável, R$ 600 por mês, né? Infelizmente, foi o que se conseguiu aprovar. Contudo, para os bancos foi aprovado 68 bilhões de reais. Então, primeira coisa que eu queria desconstruir é essa polêmica que o Bolsonaro faz entre quem está preocupado com a vida e quem está preocupado com a economia. A economia está a serviço da vida. Ela vai determinar se o povo a que direitos o povo tem acesso, a que bens de consumo o povo tem acesso. E hoje a gente vive numa economia muito desigual. E também essa crise ela impacta de forma diferente pessoas diferentes. Então, a gente precisa ter um olhar para a totalidade, mas entender que tem categorias que são os chamados serviços essenciais que não podem parar. Então, por exemplo, os trabalhadores de saúde, a quem eu dou o meu máximo respeito, né? Tem na família profissionais que estão ainda atendendo seus pacientes, atendendo, se expondo aos riscos, fico muito emocionada e até muito com medo mesmo, né? Dessas pessoas que eu amo tanto contraírem a doença. Então, vejo muito de perto assim as dificuldades que os profissionais da saúde estão enfrentando. Então, a minha solidariedade total e restrita com os médicos, com os enfermeiros, que dentro dessa profissão são muito subestimados. Então, eu quero falar com vocês, tudo que eu quero falar com vocês não vai dar, então eu vou ter que me reinscrever, já aviso aqui a TV Alesp. Mas eu preciso falar com vocês sobre as categorias, a necessidade que tem os profissionais da saúde terem acesso aos equipamentos de proteção individual, os profissionais da segurança pública terem acesso aos equipamentos de proteção individual. Já são 12 funcionários aqui em São Paulo, agentes penitenciários, que já foram confirmados com o coronavírus. E no metrô, eu quero chamar atenção também para essa categoria. A categoria dos metroviários precisa de uma atenção especial, porque, como a gente sabe, o metrô ele é aquele concentrado de ar, né? Então, a gente fica embaixo da terra, o ar não circula lá dentro, né? Então, portanto, um metroviário infectado, ele tem uma capacidade de contaminação muito superior a qualquer um de nós. Então, fomos essa semana, para a Secretaria de Transportes, junto com a direção do Sindicato dos Metroviários, que vem recebendo muitos pedidos da categoria. O primeiro deles é que a categoria seja considerada um serviço essencial. Governador João Dória, isso é direcionado a você. Os metroviários precisam ser considerados trabalhadores essenciais nesse momento, já que a gente sabe a importância que eles têm. Parte da categoria, para vocês terem uma ideia, os trabalhadores são muito solidários, né? Nessa hora que a gente também se emociona. Parte da categoria se colocou à disposição, porque tem formação em elétrica, para consertar e fazer a manutenção dos respiradores, por exemplo. As pessoas querem ajudar. Parte dessas pessoas vai ajudar mais ficando em casa, mas a parte que precisa trabalhar precisa ser ouvida, precisa ser escutada. E, infelizmente, essa semana foi a primeira vez que a direção do sindicato conseguiu contactar em um espaço com o comitê de crise. Né? São trabalhadores essenciais, são trabalhadores que precisam de teste de EPI, de prorrogação da campanha salarial, são trabalhadores que precisam ter garantido benefício. E, bom, eu vou me reinscrever aqui, já aviso. Quero dizer para vocês que estamos trabalhando muito mais do que o normal. Acho que a gente está cumprindo uma jornada de 10 a 12 horas por dia. Eu falo não só por mim, mas por toda a minha equipe e pelos outros parlamentares do PSOL também, porque a todo momento chegam demandas. A situação ela é de calamidade pública, não à toa.
né? Ela é de calamidade pública porque as demandas de violações de direitos humanos, elas estão brotando por toda parte. E nós estamos nessa batalha. Entendemos que essa é uma guerra contra o coronavírus, mas também está em disputa como vamos combater o coronavírus. E nesse sentido, o pessoal está do lado daqueles que mais precisam. Para concluir, deputada. Pois não. Obrigada, deputada.